Desde falhas no motor que causam um pouso de emergência na água no rio Hudson, até pousos com vento cruzado de tirar o fôlego no aeroporto de Wellington, na Nova Zelândia. Pousos de avião mais aterrorizantes capturados pelas câmeras deixam os espectadores na ponta dos assentos. Vamos lá! Em 15 de janeiro de 2009, o capitão Shisley Sully Sullenberger salvou heroicamente a vida de centenas de pessoas durante um notável pouso de emergência. Logo após a decolagem do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, o voo 1549 da US Airways, um Airbus A320, encontrou um bando de gansos selvagens. As aves atingiram a aeronave, fazendo com que os dois motores perdessem potência. Sem possibilidade de volta ao aeroporto ou chegar a outro aeródromo com segurança devido à baixa altitude, o capitão Sullenberger tomou uma decisão ousada e crítica. Ele executou com sucesso um pouso de emergência na água do rio Hudson, dentro dos limites da cidade de Nova York. O avião aterrissou com segurança na superfície do rio, e os barcos de resgate responderam rapidamente para retirar os passageiros das asas e evacuá-los para um local seguro. Vamos imaginar as emoções vividas pelos pilotos que pilotam aviões de grande porte, centenas e milhares de vezes maiores do que os carros convencionais. O pouso de aeronaves tão colossais pode ser uma tarefa assustadora, especialmente quando surgem desafios inesperados. Em 2011, um voo da companhia aérea polonesa LOT estava na rota de Nova York para Varsóvia. Durante a viagem, tudo ocorreu bem até o final, quando surgiu um problema crítico. Nenhum dos trens de pouso pôde ser acionado. Diante dessa situação perigosa, os pilotos tomaram uma decisão ousada. Eles tentariam aterrissar o avião em sua barriga de metal para reduzir o risco de explosão e diminuir a massa da aeronave. Durante 1 hora, eles circularam sobre a capital polonesa, planejando cuidadosamente o momento do pouso. Com habilidade excepcional, eles executaram seu plano, calculando o momento exato e a velocidade necessária para pousar o avião da forma mais suave possível. Imagine um intenso estrondo na cabine enquanto a máquina de várias toneladas desliza pelo asfalto. Esse pouso extraordinário demonstrou as habilidades excepcionais dos pilotos e sua capacidade de lidar com situações extremas que vão além dos problemas típicos do motor. Não se esqueça de apertar o botão de curtir, inscreva-se e comente o que você acha dessas aterrissagens de avião mais aterrorizantes. Touchdown now. Oh, dear. O pouso no aeroporto de Wellington, na Nova Zelândia, pode ser uma experiência excepcionalmente desafiadora devido aos fortes ventos que assolam a região. De fato, o clima da Nova Zelândia pode ser bastante dinâmico e imprevisível, e a região é conhecida por passar por vários eventos climáticos extremos. Em várias ocasiões, aviões de várias toneladas tiveram dificuldades para lidar com os ventos implacáveis, obrigando os pilotos a realizar várias tentativas de pouso. As rajadas de vento, semelhantes às de um furacão, jogavam os aviões de um lado para o outro, tornando quase impossível desacelerar e parar completamente durante as tentativas iniciais. A força do vento em uma aeronave que pesa várias dezenas de toneladas pode ser surpreendente,
fazendo com que ela pareça tão leve quanto uma folha de papel. No entanto, a habilidade e a experiência dos pilotos tornam-se os fatores decisivos para o pouso seguro da aeronave em meio a elementos naturais tão épicos. Durante um pouso no aeroporto de Schiphol, na Holanda, um Boeing 777 passou por uma experiência angustiante. Quando a aeronave se preparava para aterrissar, ventos fortes inesperadamente fizeram com que ela rolasse de lado. Os pilotos prontamente abortaram a tentativa de pouso e recuperaram a altitude. No entanto, como o vento não dava sinais de se acalmar, eles não tiveram outra opção a não ser fazer um pouso urgente. Quando o avião desceu mais uma vez, os ventos fortes continuaram a causar estragos. A aeronave foi violentamente arremessada de uma pista para outra, criando uma situação perigosa. Apesar das circunstâncias desafiadoras, os pilotos conseguiram habilmente manter o controle da aeronave, evitando um acidente catastrófico. Por incrível que pareça, o avião aterrissou em segurança e, felizmente, ninguém a bordo se feriu durante a experiência estressante. Alexandre Akopov, em 2017, realizou uma façanha incrível ao aterrissar um avião no aeroporto Atatürk de Istambul. Apesar de ter ficado cego durante o voo, durante a viagem, a aeronave enfrentou uma forte tempestade de granizo que quebrou completamente as janelas da cabine, deixando-as cobertas por rachaduras contínuas, resultando em visibilidade zero. Até mesmo para o para-brisa do nariz do avião estava totalmente coberto por um amassado sólido. Que terrível! O capitão Akopov conseguiu pousar o avião com habilidade, contando apenas com uma pequena janela lateral que permaneceu intacta. Essa era a única fonte de visão que ele tinha. Milagrosamente, ele conseguiu fazer um pouso seguro, salvando todos os 121 passageiros e toda a tripulação a bordo. Um voo da Delta que partia de Milão para JFK foi forçado a decolar em Roma depois de uma forte chuva de granizo, causando danos ao nariz e à cauda, forçando um pouso de emergência na segunda-feira, em julho de 2023. Navegar no terreno traiçoeiro do pouso constitui o auge do desafio e do risco durante um voo de passageiros. Os pilotos das companhias aéreas que enfrentam essa fase crítica demonstram sua destreza. Apesar do cenário de tirar o fôlego de uma aeronave que parece estar se desintegrando ao anoitecer, em um sábado fatídico no dia 20 de fevereiro do ano de 2021, um incidente extraordinário ocorreu com um avião Boeing 777, embarcando em sua jornada da vibrante cidade de Denver, Colorado, para a idílica cidade havaiana de Honolulu. Apenas alguns momentos após a partida, ocorreu um evento imprevisto e de arrepiar os cabelos. O motor a jato, a própria força motriz da aeronave, começou a se desintegrar em pleno voo, lançando fragmentos a uma altitude considerável. A aeronave se viu sobrevoando a pitoresca cidade de Brookfield. O piloto rapidamente pediu permissão para reverter o curso, tentando levar a aeronave atingida de volta ao abraço familiar de Denver. Um fragmento da carcaça do motor escolheu esse momento para se despedir, descendo precipitadamente perto da residência de um morador local. O céu foi adornado com uma cascata de pequenos detritos, espalhando os campos esportivos próximos como um confete de outro mundo. O espetáculo de um motor em chamas enquanto o colossal avião se preparava para um pouso de emergência é terrível. Contra todas as probabilidades, suas habilidades prevaleceram e o pássaro gigante de aço chegou à pista com um rugido triunfante. Que ótimo! O cenário era o verão de 2014. Um jato de combate se aproxima de seu alvo. Não a extensão familiar de uma pista, mas o convés confinado de um porta-aviões. Uau! A pista de pouso é apenas uma lasca, um buraco de agulha pelo qual os pilotos devem passar suas aeronaves.
E nesse dia fatídico, um caça IWI-8, uma personificação de potência e precisão, encontrou uma perigosa reviravolta do destino. O trem de pouso dianteiro, uma sentinela da segurança, estava inoperante. Uma verdade que se revelou em pleno voo. O desafio era grande. O caça, sem o trem de pouso dianteiro, exigia um equilíbrio intrincado. O sistema de decolagem e aterrissagem vertical da aeronave, embora fosse uma façanha da engenharia, não poderia garantir uma descida estável sem o trem de pouso dianteiro. O piloto orquestrou um pouso que, na melhor das hipóteses, parecia improvável. Finalmente, as hélices nasais, que antes rugiam com força, cessaram seus tumultos. Elas pararam, com as pás suspensas em uma pose graciosa, a meros milímetros do convés implacável. Essa não foi apenas uma aterrissagem, foi uma obra-prima, um testemunho da coragem sem limites dos aviadores que ousam ultrapassar os limites da possibilidade. Ya. Ay, hijo de puta. Não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal. Comente também o que você acha desses aviões pousando. Na Holanda, um Boeing 747-400 embarcou em sua jornada da histórica cidade de Maastricht com destino às vibrantes ruas de Nova York. Os céus guardavam segredos que ainda não haviam sido revelados, pois, logo após a decolagem, ocorreu um momento de drama surpreendente. Um dos motores se acendeu em uma exibição inesperada de luz e calor. Em uma reviravolta surreal, um pedaço de seu revestimento escolheu esse instante para se despedir, caindo em cascata em direção à Terra, como um cometa esquecido. A aeronave enfrentou esse desafio inesperado com uma graça que desafiava as probabilidades. O piloto orquestrou uma descida balética, guiando suavemente a aeronave para uma cidade na Bélgica, um refúgio de segurança em meio à turbulência inesperada. It's coming this way. Oh my God, you guys! Get it out! Get it out! Uma cena hipnotizante se desenrola quando uma aeronave Airbus A321 desce em direção à pista do aeroporto de Skiathos. A filmagem captura em um momento de tirar o fôlego que a aeronave parece roçar os limites do extraordinário, banhistas espalhados pela areia a poucos metros de distância. Em uma reviravolta do destino que parece ter sido tirada do reino da ficção, a tentativa de um pequeno avião de encontrar a pista de pouso no aeroporto de Shannon, em Fredericksburg, sofreu um desvio inesperado. Em vez de pousar graciosamente na pista designada, a aeronave acabou aterrissando na área despretensiosa do estacionamento de uma loja de conveniência. Ainda bem que ninguém se feriu. O incidente de pouso do avião em dezembro de 1991, envolvendo um McDonnell Douglas MD-81 que voava de Copenhague para Varsóvia via Estocolmo, foi nada menos que extraordinário. O voo se deparou com um cenário de pesadelo quando os dois motores falharam repentinamente após 1 minuto e meio após a decolagem. Com pouco tempo para reagir, o capitão tentou voltar para o aeroporto, mas o avião estava em uma altitude muito baixa para tal manobra. Felizmente, outro piloto da mesma empresa estava a bordo do voo como passageiro.
Ele se juntou à cabine de voo e ajudou a gerenciar os equipamentos da aeronave. Com um avião voando a uma altitude extremamente baixa, de cerca de 350 metros, uma colisão com o solo parecia iminente. No entanto, os esforços combinados dos pilotos permitiram que eles estendessem os flaps com sucesso, o que ajudou a diminuir a velocidade da aeronave durante o pouso iminente. A aterrissagem foi incrivelmente desafiadora e épica, pois eles tiveram que fazê-la em uma floresta e uma velocidade de quase 200 km por hora. O avião bateu em várias árvores, arrancando uma de suas asas. A aeronave se desviou bruscamente para a direita, mas conseguiu evitar um giro completo. Apesar das enormes forças, o avião acabou caindo de lado, derrapando 110 metros no chão, o que resultou na queda da fuselagem em 3 partes. O combustível começou a vazar dos tanques, criando uma situação ainda mais perigosa. Milagrosamente, apesar da gravidade de pouso e da destruição do avião, todas as 129 pessoas a bordo sobreviveram à provação. Não houve faíscas, explosões ou incêndios após o acidente. O fato de todos terem sobrevivido a um pouso incrivelmente difícil, a asa cortada e a desintegração da fuselagem é realmente surpreendente. No início do outono de 2010, um avião que viajava da cidade siberiana de Yakutia para Moscou enfrentou sérias dificuldades. O avião Tu-154 enfrentou uma perda repentina e completa de toda a fonte de alimentação de 3 horas e meia após a decolagem. Enquanto a aeronave subia a uma altitude considerável, os instrumentos de navegação e os dispositivos de abastecimento de combustível se desligaram inesperadamente. Os instrumentos haviam conseguido bombear combustível para o motor anteriormente, mas a reserva duraria apenas mais 30 minutos de voo. Abaixo deles estendia-se uma vasta taiga, onde por milhares de quilômetros só havia natureza selvagem. Sem se intimidar, os pilotos desceram até 3 quilômetros em busca de um local de pouso adequado. Milagrosamente, eles localizaram o aeroporto no vilarejo de Ismar. No entanto, a pista de pouso tinha apenas metade do comprimento necessário para um Tu-154B e o próprio aeroporto parecia abandonado, servindo como local de pouso e decolagem apenas para helicópteros. Mesmo assim, os pilotos conseguiram pousar o avião sem instrumento de navegação, embora a aeronave tenha ultrapassado um pouco a pista e colidido com algumas árvores. Felizmente, a baixa altura das árvores minimizou os danos à aeronave, garantindo a sobrevivência de todos os passageiros. Não se esqueça de apertar o botão e curtir, inscreva-se e comente o que você acha dessas aterrissagens de avião mais aterrorizantes. Em agosto de 2015, um incidente incomum ocorreu a bordo de um avião da USA Airlines, quando uma modelo chamada Dashenka Herald contrabandeou seu gato de estimação para a cabine, escondendo-a em sua bolsa após a decolagem. A tripulação só descobriu o animal durante a subida do voo, apesar da tentativa da tripulação de resolver a situação, colocando o gato em um local seguro. A senhora Herald causou um tumulto no avião, exigindo a devolução de seu animal de estimação. Inacreditável! Ela até alegou ter conexões com a máfia e ameaçou destruir a companhia aérea. Levando essas ameaças a sério, as autoridades lançaram 2 caças da base militar mais próxima para interceptar e escoltar o avião de passageiros até Denver. O avião fez um pouso suave extremo, mas bem sucedido. Posteriormente, a senhorita Herald foi entregue ao FBI. Qualquer ameaça feita em uma aeronave deve ser levada a sério e as consequências são necessárias para manter a segurança. Em 2008, um avião da Lufthansa Airlines se deparou com uma situação perigosa quando voou em direção ao ciclone tropical Emma, causando caos e destruição em seu caminho. A imensa força do ciclone arrancou árvores, arrancou telhados e capotou veículos, tornando o curto voo de Munique para Hamburgo muito mais extremo do que muitas viagens de volta ao mundo. O piloto teve que abortar o pouso e executar um go-around, que envolvia subir novamente para fazer outra tentativa de pouso. Apesar da asa danificada, o habilidoso piloto conseguiu desacelerar o avião e trazê-lo de volta para um novo pouso.
Em março de 2023, um voo da Southwest com destino à Flórida foi forçado a voltar para Cuba depois que um ataque de pássaro danificou um motor, fazendo com que a cabine se enchesse de fumaça. Parece que eles fizeram tudo certo nesse cenário altamente improvável. Excelente trabalho da tripulação e de todos a bordo. Ainda bem que todos estavam a salvo. Muito bom! Em 2019, uma pequena aeronave Piper PA-34, pesando 2 toneladas, apareceu na Costa Rica. Essa modesta aeronave levava 4 passageiros com destino à encantadora costa de Houston, nos Estados Unidos. O piloto foi inflexível e deu instruções claras. Então seguiu-se uma dança com a gravidade, uma descida medida em metros, mas que ressoava em coragem. O Piper PA-34 aterrissou com a parte inferior do corpo encontrando a pista em um ritmo sincronizado. No entanto, a verdadeira maravilha estava nos detalhes, a delicadeza artística com que Álvaro distribuiu o peso pela barriga da aeronave. A coreografia desse pouso foi uma prova de precisão, uma sinfonia calculada que prometia a salvação. Parallel runway, thrust and seal. Lovely touchdown there by our local pilot in the Yak-3. Ran through. Oh, he's just... That's not looking good. Обратите внимание, вот такой набор высоты 10 метров сейчас выполняет и внизу, и вверху отстрел тепловых ловушек. Ну, мы, безусловно, салютуем сегодня происходящим под ваши буквы. Um incidente relativamente menos estressante ocorreu na Holanda durante o ano de 2017, com a maravilha anfíbia conhecida como Catalina. Essa embarcação aérea projetada para conquistar tanto a terra quanto a água tornou-se um protagonista inesperado em uma história de soluço mecânico. Uma falha em seu sistema fez com que o mecanismo de pouso dianteiro vacilasse em um momento muito crítico, exatamente quando a aeronave estava pronta para pousar na pista de pouso. Ah não, com apenas os 2 trens de pouso traseiros em funcionamento, o piloto enfrentou um desafio extraordinário, um desafio que superou até mesmo as ousadas acrobacias de voo. O momento crucial foi o primeiro contato da aeronave com a terra, um momento repleto de complexidades. O objetivo era manter o Catalina equilibrado em seus 2 suportes restantes pelo maior tempo possível. Com uma sutileza magistral, o piloto estendeu sua dança com a gravidade, desafiando as probabilidades e prolongando o momento do pouso. Quando o nariz do Catalina finalmente beijou o asfalto, o suspiro coletivo de alívio foi palpável. Não se esqueça de pressionar o botão de curtir, inscrever-se e comentar o que você acha dessas aterrissagens de avião. Agora vamos explorar a surpreendente história de um piloto militar egípcio que, diante de uma falha no sistema hidráulico, gravou um novo capítulo no manual da aviação. Sua aeronave agora está à mercê de um sistema hidráulico com defeito. É uma façanha que exige um tempo de fração de segundo, uma delicada harmonia de mecânica e instinto. Como você pode ver, a improvisação desse piloto egípcio é um testemunho da engenhosidade humana. A arte de um piloto mantendo o equilíbrio até o momento do descanso. Na delicada coreografia de uma falha inesperada no trem de pouso, a resposta está longe de ser simplista. É a realidade. Orquestrar um encontro controlado com o solo, escolhendo o instante exato para unir a aeronave e o terreno em um abraço sincronizado.
É uma decisão repleta de gravidade, em que cada fração de segundo é uma pincelada intrincada na tela de segurança. Na cabine de comando, a coragem e a experiência se fundiram perfeitamente. Com uma redução calculada da velocidade e uma descida precisamente cronometrada, o piloto demonstrou domínio de sua arte. Sharm el-Sheikh, uma joia egípcia aninhada das águas azuis do Mar Vermelho. Quando a aeronave desceu, iniciou-se um pouso aparentemente rotineiro. No entanto, um vilão apareceu. Um vazamento silencioso de óleo nas veias hidráulicas da aeronave havia contaminado uma roda de borracha. Como o destino queria, essa roda inócua suportou o peso do balé induzido pelo atrito, acendendo-se em uma tocha ardente, um sinal de perigo inesperado. A sorte favoreceu os preparados, pois os socorristas permaneceram vigilantes, prontos para combater o inesperado. Com uma precisão rápida, eles controlaram as chamas, extinguindo o intruso ardente. Por fim, contos que celebram o espírito de exploração, coragem e inovação que sempre agraciaram nossos céus. Obrigado por assistir ao vídeo. Inscreva-se em nosso canal para ver mais sobre esse lado da natureza. Vejo você no próximo vídeo.